Módulo 1, Introdução à Psicanálise. Nesse módulo, nós vamos compreender sobre o que é a psicanálise, sobre a primeira instância da psicanálise, que vai falar sobre consciência, pré-consciência e inconsciente. A segunda tópica, que é o id, o ego e o superego. Vamos também conhecer a história da psicanálise no Brasil e alguns pioneiros, né, da psicanálise no Brasil. Bom, nessa aula 1, falando sobre o que é a psicanálise, segundo Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise. Freud foi quem fundou a escola de pensamento no final do século XIX, no início do século XX. Ele introduziu conceitos como o inconsciente, a interpretação dos sonhos, a sexualidade e o mecanismo de defesa. A psicanálise, segundo Freud, é como uma teoria, um método terapêutico que se concentra na compreensão da mente humana e dos processos psíquicos. Freud propôs que grande parte do comportamento humano ele é influenciado por desejos, conflitos inconscientes e que muitas das vezes se originam na infância. Freud descreve a mente humana como sendo influenciada por desejos, conflitos inconscientes, que muitas das vezes se originam na infância. Freud descreve a mente humana como composta de 3 níveis, como já foi falado aqui, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, cada um com uma função e uma característica distinta. Slide 2. Falando sobre o consciente. O consciente, para Freud, é a parte da mente que contém tudo aquilo de que estamos cientes em um dado momento. Isso inclui os nossos pensamentos, percepções, sentimentos e memórias que estão acessíveis e que podemos relatar. Freud considerava que o inconsciente como uma camada mais superficial da mente, representando apenas cerca de 30% da psique. É a interface entre o indivíduo e a realidade externa, permitindo que ele navegue pelas demandas do mundo ao seu redor. Já o pré-consciente, para Freud, é uma área intermediária que contém informações que não estão ativamente na consciência, mas que podem ser facilmente acessadas. Isso inclui, por exemplo, lembranças de eventos passados, nomes de pessoas ou informações que não estamos pensando ativamente no momento, mas que podem ser trazidas à mente quando necessário. Freud via o pré-consciente como uma área de consultoria, que fornece ao consciente as informações necessárias para funcionar adequadamente. De seus estudos a entender como o inconsciente molda a personalidade e o comportamento. Freud argumentava que a maior parte da nossa vida mental acontece fora da consciência. O inconsciente, ele abriga desejos reprimidos, memórias e experiências que não estão sendo acessíveis à consciência, mas que influem no nosso comportamento. Em resumo, nós percebemos então que a teoria freudiana, ela propõe que a mente humana ela é composta por 3 níveis que estão interligados, que é o consciente, que lida com a percepção imediata, tudo aquilo que está na mente, e o pré-consciente, que não está na mente de forma imediata, mas que, quando acessada, você consegue obter as informações. E ele vai falar do inconsciente, que é o que guarda os conteúdos reprimidos e os instintos. Essa estrutura ajuda a entender como os diferentes aspectos da mente interagem e influenciam o comportamento humano. Na aula 2 do módulo 1, falaremos sobre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Enfim, qual é a diferença dessas 3 estruturas, dessas 3 modalidades? Bom, qual é a diferença?
No vasto campo da saúde mental, três profissionais se destacam, que é o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Embora frequentemente confundidos, cada um vai ter uma formação, vai ter uma abordagem, uma função específica no cuidado com o sofrimento psíquico. Neste artigo, nós vamos esclarecer essas diferenças, ajudando você a entender qual profissional melhor para buscar para cada situação, cada necessidade. Afinal, então, o que faz o psicanalista? Bom, o psicanalista ele é o profissional que ele atua com base nos princípios da psicanálise, que é uma teoria criada por Sigmund Freud no final do século XIX. Sua formação não está vinculada a nenhum curso universitário, mas sim a um percurso de estudo profundo em instituições psicanalíticas, além de análise pessoal e supervisão clínica. Ou seja, o psicanalista ele não precisa ter uma formação, uma graduação superior. Basta que ele tenha ensino médio e ele já pode então fazer essa formação no instituto ou numa sociedade psicanalítica. No slide 5, o próximo slide, nós vamos falar das principais características do trabalho do psicanalista. Bom, o psicanalista, ele vai ter como ferramenta de trabalho, ele vai ter a interpretação do inconsciente. Esse é o ponto principal. Como foi falado anteriormente, nós temos três instâncias psíquicas. Nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. É justamente o inconsciente é a parte onde a psicanálise vai estudar. Então, a psicanálise ela vai se utilizar da interpretação do inconsciente, da associação livre. Bom, ela vai explorar o que vai acontecer com essas ferramentas. Ela vai explorar os conflitos específicos através da história do sujeito. Ou seja, o sujeito no setting analítico, através da fala, da escuta minuciosa do terapeuta, ele vai tentar ali detectar, né, através da associação livre, que a associação livre é justamente isso, esse ambiente onde o paciente ele vai falar e o analista, numa escuta minuciosa, ele vai estar tentando compreender os conflitos desse sujeito. Então, ele vai trabalhar com a temporalidade extensa do tratamento, que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra. O psicanalista ele vai ter um tempo maior para fazer o tratamento. E não tem respostas rápidas e nem imediatas. O psicanalista pode ter formação em diferentes áreas. Então, um psicanalista ele pode ser psicólogo, ele pode ser um professor, ele pode ser um advogado, ele pode ser um educador, né? Ele pode ter outra formação e escolher a psicanálise como uma segunda profissão. No próximo slide, nós veremos aqui, então, o que faz um psicólogo. Bom, o psicólogo é o profissional formado em psicologia, com graduação reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC. E ele tem também o registro no Conselho Regional de Psicologia, que é o CRP. Sua abordagem pode variar conforme a linha teórica escolhida. Ele pode, inclusive, escolher a psicanálise como uma abordagem terapêutica, mas ele costuma geralmente trabalhar com um TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a terapia humanista, entre outras. Quais as principais características do trabalho do psicólogo? Bom, o psicólogo, ele realiza avaliação psicológica e diagnóstica. Ele atua com diferentes formas de terapia para transtornos emocionais e comportamentais. Para trabalhar em diversas áreas, como organizacional, ele pode trabalhar em diversas áreas, como a clínica, meu Deus, organ, organ, organizacional, como a organizacional, educacional e social.
Ele foca na compreensão e na modificações dos padrões de comportamento e de pensamento. Ele vai trabalhar tanto com o processo de autoconhecimento quanto com os transtornos psíquicos diagnosticados. No slide 6, já tivemos no 6, vamos para o 7. No slide 7, nós vamos falar agora o que faz um psiquiatra, diferentemente do psicanalista e diferentemente do psicólogo. Bom, o psiquiatra, ele é um médico especializado na saúde mental. A sua formação começa com a medicina e aí em seguida ele faz uma residência em psiquiatria. Diferente do psicólogo e do psicanalista, o psiquiatra ele está habilitado a prescrever medicamentos para tratar os transtornos psíquicos. E aí, quais são as principais características do psiquiatra? Ele diagnostica e trata transtornos mentais com base em critérios médicos. Ele prescreve medicamentos psiquiátricos como antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. Ele pode atuar em hospitais, clínicas e instituições de reabilitação. Trabalha frequentemente em conjunto com psicólogo e psicanalistas para um tratamento mais abrangente. Ou seja, o psiquiatra, ele, na verdade, precisa de um suporte de um psicanalista ou de um psicólogo. Então, na verdade, o que ele vai precisar é desse trabalho multidisciplinar para poder tratar o paciente. Agora, o seu enfoque ele é mais biológico e baseado em evidências científicas, diferentemente do psicanalista e do psicólogo. Agora, como escolher um profissional certo? A escolha entre um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra depende das necessidades de cada pessoa. Se você busca compreensão mais profunda de si mesmo e dos seus conflitos com o inconsciente, a psicanálise pode ser um caminho. Agora, se você deseja uma abordagem estruturada para lidar com as emoções e comportamentos disfuncionais, um psicólogo pode oferecer estratégias eficazes. Slide 8. Se você precisar de suporte de medicamento para transtornos mais graves, como a depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo, aí o psiquiatra vai ser a melhor opção. Muitas vezes, o tratamento mais eficaz envolve a atuação conjunta desses três profissionais, garantindo um cuidado mais completo e integrado. Então, basicamente é isso. Nós temos aí algumas diferenças entre esses três profissionais. Agora, o essencial é buscar um suporte adequado. Então, enquanto o psiquiatra ele vai trabalhar com essa dimensão biológica dos transtornos mentais, o psicólogo ele vai trabalhar com as questões emocionais e comportamentais. E o psicanalista ele vai se aprofundar no inconsciente. Escolher um profissional pode ser um passo decisivo para uma jornada de autoconhecimento e saúde mental mais equilibrada. Agora, dando continuidade ao módulo 1, agora na aula 3, slide 9, nós falaremos sobre a segunda tópica de Freud, em questões das instâncias psíquicas, que é o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego, Freud descreveu essas instâncias como se ela fizesse parte da mente, né? Então, ele descreveu a mente como composta pela interação desses três componentes. O id, para Freud, é a parte instintiva,
e que busca gratificação imediata. Quando ele vai falar do id, ele vai falar da impulsividade, da pulsão. Ou seja, ele compara o id com um bebê, com uma criança que ao nascer, por exemplo, quando ela está com fome, ela vai chorar, ela vai gritar. E ela não quer saber a hora, ela não quer saber o local, mas ela vai gritar, ela vai chorar. Então ela vai, o quê? Ela vai ter esse impulso, de forma que não se tem uma regra, né? Não se tem um limite. Então ela, por impulso, vai agir de maneira que para ela satisfazer o seu desejo. Então, assim, Freud ele vai determinar essa questão do id. Então, o id ele é uma parte instintiva. Já o ego, para Freud, é a parte racional, que lida com a realidade e negocia entre desejos do id. Ou seja, o ego vai ser aquela instância onde vai tentar equilibrar os desejos do id. Ou seja, o ego vai tentar equilibrar as pulsões do id, né? Essa parte instintiva do id. E já as demandas do superego vai representar o quê? Já falamos do id e do superego, do ego, que o ego significa o eu. E agora vamos falar do superego, que significa o supereu. O que vai ser o superego para Freud? Vai ser a parte que representa as normas morais e sociais internalizadas. Ou seja, o superego vai ser aquele que reprime, vai ser aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado, vai ser aquele que vai estar ligado com o que é certo, o que é errado, mas também o que está dizendo no padrão, né, de convívio social. Então, o superego vai ser aquele que vai ser como um juiz. Então, para a psicanálise, o id, o ego e o superego, ele é um modelo estrutural da psique, que é proposto por Freud. E Freud ele vai ter, então, um livro que se chama O Ego e o Id, que ele foi publicado em 1923. Ele é conhecido como a segunda tópica freudiana. Esse modelo ele vai descrever as três instâncias, como foi falado aqui, são três instâncias fundamentais do aparelho psíquico, e que se interrelacionam dinamicamente na constituição do sujeito. No slide 10, ainda falando um pouco mais sobre o id. O id é a instância mais primitiva, como foi falado aqui, está no inconsciente da psique, presente desde o nascimento. O id é a sede das pulsões, dos instintos básicos da vida, que é o eros, e da morte, que é o thanatos. Ele funciona de acordo com o princípio do prazer, buscando satisfação imediata dos desejos, sem considerar normas sociais, moralidade e a realidade, tá? Ou a realidade. Ou seja, o id não tem nenhum compromisso com as questões das normas sociais. Ele vai sempre ser moldado pelo instinto, pela pulsão. Bom, Freud descreve como reservatório da energia psíquica e a partir do qual emergem os conteúdos inconscientes. Então, para Freud, o id é uma parte muito importante dessa instância psíquica, porque é justamente no id que vai se encontrar o inconsciente, que é a parte mais estudada dentro da psicanálise. Bom, agora falando sobre o ego, um pouco mais sobre o ego. O ego é o eu. O ego ele vai se desenvolver a partir do id, como uma instância mediadora, como foi falado aqui, entre os desejos pulsionais e as exigências do ego. Então, o ego ele fica no meio, ele fica entre o id e ele fica entre o superego. O ego ele vai ser, na verdade, o mediador. Ele vai tentar controlar o id
Então, de certa forma, ele vai tentar também controlar o superego. Bom, ele opera sob o princípio da realidade, né, o ego, avaliando riscos, consequências e adequando os impulsos às exigências sociais. O ego, ele utiliza mecanismos de defesa como a repressão, a negação, a racionalização para lidar com conflitos psíquicos e ansiedade. Embora parte dessas funções sejam conscientes, o ego também possui conteúdos inconscientes. Vamos agora, então, para o slide 11. Aqui no slide 11, nós vamos falar mais profundamente sobre o superego. Então, vimos até aqui o id e o ego, e agora a gente vai falar de forma mais profunda sobre o supereu, que é o superego. O superego, ele resulta da interiorização das normas, dos valores e ideais parentais e sociais. Ele representa a instância crítica e moralizante da psique, funcionando como uma consciência moral. Pode entrar em conflito com o id, ao reprimir desejos considerados inaceitáveis, e com o ego, ao impor ideais rígidos. Está ligado tanto ao sentimento de culpa quanto à busca por perfeição. Então, o que a gente viu até aqui é que o superego, como ele é essa instância moralizante e que ele vai tentar reprimir o id, ele entra como se fosse um carrasco, né? Aquele que vai oprimir os desejos primitivos. Agora, a dinâmica entre essas instâncias. Qual é a dinâmica? A dinâmica é um equilíbrio psíquico, ele vai depender da interação entre o id, o ego e o superego. Então, isso significa que para a gente estar funcionando de forma equilibrada mentalmente, é preciso que essas instâncias do id, do ego e do superego, elas se encontrem de forma equilibrada. O ego busca conciliar as exigências do id, que é o desejo. Lembra que eu falei que o ego ele fica no meio? Ele fica aí tentando, na fronteira entre o id e o superego, então ele vai buscar, o ego ele vai buscar conciliar as exigências do id, que é o desejo, e também as exigências do superego, que é a moral, que é a parte da realidade externa. Daquilo, quando a gente fala em realidade externa, a gente está falando sobre a moralidade, o convívio social, as regras do convívio social, o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético. Sim, aquilo que é politicamente correto, tá? Tá dentro dessa instância do superego. Bom, os conflitos entre essas instâncias são inevitáveis e explicam a origem da angústia e dos sintomas psíquicos, que são tratados no processo analítico. Então, é muito comum que haja esse conflito entre essas três instâncias, né, do aparelho psíquico, e por isso que o ser humano, muitas vezes, na mente, ele vai ter muitos, né, vai passar por processos de angústia, de sofrimento emocional, e isso vai precisar ser tratado. E é onde Freud ele fez esse estudo e tentou identificar essas instâncias para melhor fazer o tratamento do sujeito.